Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, uma alegria estarmos mais uma vez na nossa transmissão semanal. O tema do programa de hoje é Nossa Senhora Menina, ou seja, a infância da Virgem Maria. É um tema que se trata muito pouco, né? A gente já ouviu falar da divina infância, ou seja, do menino Jesus, mas da infância da Virgem Maria é uma coisa que quase nunca, eu não me lembro de ter na minha vida ouvido um sermão, uma homilia de um padre falando de Nossa Senhora Menina. Né? O máximo que a gente vê são essas imagens de Santana com Nossa Senhora Menina e Santana então ensinando a Virgem Maria, etc. Né? Então, e fica por aí, mas ninguém para meditar a respeito dessa realidade de Nossa Senhora Menina. Então eu gostaria de aproveitar a ocasião de estarmos próximos do dia 21 de novembro. 21 de novembro a gente celebra a festa da apresentação de Nossa Senhora. É um mistério, digamos assim, é uma festa litúrgica que a gente celebra e está ligada à infância de Nossa Senhora, que com 3 anos de idade, né, conta a tradição, foi levada por São Joaquim e Santana para o templo de Jerusalém, onde ela seria educada. Vejam, vamos recordar uma coisa, como é que a Virgem Maria veio a esse mundo. São Joaquim e Santana já eram velhinhos, não é? Então São Joaquim e Santana não podiam mais ter filhos. E eles não tiveram nenhum filho além dela. Acontece que um dia um anjo, né, respondeu às preces de São Joaquim. São Joaquim e Santana, então, que já viviam o celibato, voltaram a ter relações sexuais, né, em obediência a essa mensagem do anjo, e então Nossa Senhora foi concebida já na velhice, milagrosamente. Mas, cuidado, ela foi concebida numa relação sexual normal. Milagroso é o fato de que uma mulher que já estava na menopausa aparecesse com um óvulo, né, para ter uma filha. Mas Nossa Senhora foi concebida. A concepção de Nossa Senhora, ou seja, a conceição de Nossa Senhora foi milagrosa porque os pais eram velhos. Mas aconteceu de forma natural. O óvulo de Santana foi fecundado pelo espermatozoide de São Joaquim. O que aconteceu de sobrenatural, ou seja, sobrenatural é muito mais do que milagroso, é uma coisa de nível divino. O que aconteceu de sobrenatural é o fato de que, na hora em que lá no tubo uterino de Santana Nossa Senhora estava sendo concebida, quando Deus criou a alma da Virgem Maria, Ele fez com que ela fosse concebida totalmente pura, sem mancha, de pecado original. E, mais do que isso, que fosse infundido no coração dela uma graça extraordinária. É sobre essa graça que nós queremos meditar nesse programa. Mas vou continuar a narrativa da história. São Joaquim e Santana tiveram uma criança, e como aquela criança extraordinária, né, a Virgem Maria nasceu assim tão milagrosamente, eles prometeram desde cedo entregá-la a Deus. Acontece que a menina já era um prodígio desde pequenina, né? Eu acho que todos nós temos um pouco, às vezes, essa experiência de crianças com 3, 4 anos de idade que dão uma resposta que a gente fica assim, um pouco, nossa, como que saiu isso da cabeça dessa criança, né? Como que aconteceu? Pois bem, pois Nossa Senhora era um prodígio do amor de Deus. Um prodígio extraordinário. E então, quando eles, São Joaquim e Santana, viram que estavam velhinhos, queriam entregar a Virgem Maria,
para ser educada no templo, decidiram fazê-lo já com 3 anos de idade. E a Virgem Maria, eles pensavam, poxa vida, ela é uma filha tão querida, tão amorosa, que ama tanto os seus pais. Eles estavam com medo de que aquilo fosse um chororô, né? Com qualquer criança. Eu me lembro quando eu era criança, meus pais me levaram para a escola e, assim, eu não dava trégua. Ou seja, os primeiros dias eu chorava o tempo todo. Eu era um inferno para a professora, um negócio absurdo, porque a minha mãe me deixou, minha mãe... Pois bem, pois a Virgem Maria era tão tomada pelo amor de Deus que com 3 anos de idade os pais a entregaram no templo e ela, sem olhar para trás, subiu os degraus do templo, cheia de alegria, uma pequena dança de alegria, foi para se entregar a Deus. Tal era o amor que estava lá no coração da Virgem Maria. Essa é a festa que nós vamos celebrar no dia 21 de novembro. Esse amor prodigioso da Virgem Maria, como criança, como menina, que se entregou a Deus. De onde veio isso? Será que nós temos que crer nisso? Né? Será que não é exigir demais, né, que uma criança superdotada tem um ato de amor assim? Será que dá para acreditar? Sim, dá para acreditar, e dá para acreditar com bases bem fundadas, não somente no dogma, mas também na teologia. O fato, porém, é que essa realidade de venerar a infância de Nossa Senhora não é muito comum, né? Então, eu gostaria de aqui recordar no início deste programa uma revelação privada. Veja, o objeto principal do que eu estou querendo transmitir para vocês não é a revelação privada, não é essa aparição de Nossa Senhora, mas é a coisa do dogma, de nós agora, no dia 21 de novembro, venerarmos o mistério de graça inefável que Deus derramou no coração da Senhora e como ela amava a Deus de forma prodigiosa. Acontece, porém, que um dia, lá no dia 6 de fevereiro de 1840, na cidade do México, tinha uma irmã concepcionista chamada Madalena que estava rezando. E ela estava rezando na frente do presépio. Estava lá o menino Jesus e ela meditando sobre a infância do menino Jesus. Quando de repente aparece nossa menina e diz para ela que ninguém venerava a infância dela. E Nossa Senhora fez uma promessa. Eu vou ler para você as palavras exatas que Nossa Senhora disse. Concederei todas as graças que me pedirem às pessoas que me honrarem em minha infância, pois é uma devoção muito esquecida. Então, já que Nossa Senhora reclamou lá nessa revelação privada, que é uma devoção esquecida, isso nos chama a atenção para o fato de que, de fato, é uma coisa que ninguém fala. Então vamos lá, vamos refletir sobre essa realidade da infância de Nossa Senhora, né? Então tem aqui essa imagem de Nossa Senhora, La Divina Infantita de México, que me foi trazido por uma aluna do site que trouxe de lá, da cidade do México. Veja, que base nós temos para venerar a infância de Nossa Senhora? Bom, primeira base, eu já disse para vocês, não é? O dogma da Imaculada Conceição. A Virgem Maria, quando ela foi concebida, no ventre de Santana, foi concebida sem pecado original. Isso aqui não é opinião, isso é dogma de fé, todo católico tem que crer nisso,
A bula Ineffabilis Deus, do dia 8 de dezembro de 1854, do Papa Bem-aventurado Pio IX, diz o seguinte, veja, isso aqui é dogma, essa frase que eu vou ler aqui, ela é de fé, obrigatória. Todo católico tem que crer nisso. A Bem-aventurada Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, da sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus, onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada, imune de toda mancha da culpa original. Ela foi preservada. Essa é uma forma negativa de você apresentar a Imaculada Conceição, mas é isso que foi definido. Foi definido que ela não teve a mancha. Imaculada quer dizer sem a mancha. Todos nós nascemos com o pecado original, ela nasceu sem. É uma ausência, a ausência da mancha. Mas nós sabemos que não é somente isto. Embora não tenha sido proclamado como o centro do dogma, nós sabemos que ela é imaculada porque ela é cheia de graça. O anjo disse à Virgem Maria, Haire, salve, alegra-te, que caritomene, cheia de graça. O que é que caritomene? As nossas traduções tradicionais, católicas, traduzem como gratia plena, cheia de graça. Não é com exatidão o grego. A palavra graça aqui, no kecharitomene, quer dizer alguém que é agradável. Ou seja, a Virgem Maria, ela é agradabilíssima a Deus. E nós sabemos que aquilo que torna uma pessoa agradável é a graça. Portanto, uma coisa mais ou menos vale a outra, porque são duas acepções da graça, né? Seja como for, a tradição da Igreja sempre olhou para essa plenitude de graça da Virgem Maria como algo certo, certíssimo. Né? Não é, digamos assim, isso que eu vou dizer agora não é dogma de fé, mas é uma sentença certíssima, ou seja, é isso que todo mundo crê, todos os santos sempre disseram, e provavelmente um dia, quem sabe, né, pode ser que algum Papa proclame isso como dogma. Isso está inclusive na bula Ineffabilis Deus, do Papa Pio IX. Deixa eu ler para você essa frase, que não é dogma, mas é ensinamento da Igreja, é magistério. Diz aqui que Deus admiravelmente cumulou, né? Ou seja, Deus verdadeiramente derramou um tesouro, né? Cumulou mais do que todos os espíritos angélicos e todos os santos, com a abundância de todos os carismas celestes, aurida do tesouro da divindade, a Virgem Maria. E ele diz que Maria possui uma tal plenitude de inocência e de santidade que de modo nenhum se pode conceber maior depois de Deus. É claro, porque, claro, Deus é mais santo do que qualquer criatura. Mas ele está dizendo aqui que entre as criaturas não há ninguém que tenha tanta santidade como a Virgem Maria e nem tanta inocência, e que fora de Deus ninguém pode apreender por mero pensamento. Ou seja, somente Deus consegue entender o que ele fez em Maria. Nós aprendemos isso pela fé, mas o nosso pensamento não alcança. Então é isso que eu gostaria aqui de transmitir para vocês hoje, nessa reflexão, é de nós entendermos a maravilha, a perfeição, o amor da Virgem Maria, que foi derramado no coração dela desde o primeiro instante da concepção. E por que Deus fez isso com ela? Bom, se você acompanha os nossos programas, você já conhece esta obra fantástica, extraordinária do Padre Garrigou Lagrange, A Mãe do Salvador e Nossa Vida Interior. Aconselho
para aqueles que ainda não possuem essa obra, publicado pela editora Eclésia, não é? É realmente uma obra fantástica que aprofunda os nossos conceitos a respeito do mistério, o grande mistério que é a Mãe de Deus, que é Nossa Senhora. O Padre Garrigou Lagrange diz aquilo que é um princípio básico da Mariologia, que a razão de todas as graças concedidas por Deus à Virgem Maria, é a sua maternidade. Ou seja, Deus preparou a Virgem Maria para ser mãe. Veja, para você entender a lógica aqui da coisa, como é que o nosso corpo, né, ele é formado, digamos assim, ele recebe influência direta de nossa alma. Se você tira a alma, a pessoa morre, o corpo morre. A Virgem Maria, quando Deus criou a alma dela, tão cheia de graça, né? Ali Deus fez uma maravilha inefável. Uma coisa que é verdade mesmo que ela disse no Magnificat: o Senhor fez em mim maravilhas, maravilhas. Maravilha de Deus naquela alma, para que aquela alma tão cheia de amor e de graça pudesse receber Jesus. Por quê? Porque uma mãe não é só uma realidade biológica. Para um animal é uma coisa biológica só. Você vai lá, faz sexo, é mãe. Mas os animais não têm mãe de verdade. A mãe de verdade não é só aquela que concebeu, aquela que gerou, aquela que deu à luz e amamentou. A mãe de verdade é aquela que com a sua alma amou e transmitiu as coisas importantes. Porque a maternidade está humana, né? A maternidade humana está sobretudo no amor. Então, é claro que Deus precisava preparar essa alma para ser a mãe de Deus. E essa alma perfeitíssima modelou um corpo perfeitíssimo. Para que esse corpo também fosse o corpo que iria gerar o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo de Maria foi o corpo que gerou o corpo que nós adoramos nos ostensórios, o corpo de Cristo. Portanto, deu para entender que quando nós falamos da graça de Deus, tá? Nós temos, podemos dizer assim, 3 mundos diferentes. Uma coisa é a graça em Jesus, Deus feito homem, que é a fonte da graça. E, portanto, a graça em Jesus ela é infinita. Outra coisa é a graça de Jesus derramada nos anjos e nos santos. Mas outra coisa é a graça da Virgem Maria, que não tem comparação com os santos. Então ela tem Jesus em cima, a Virgem Maria e muito embaixo os santos e os anjos. Claro que a distância entre Jesus e a Virgem Maria também é imensa, mas são 3, sim, mundos diferentes, poderíamos dizer. 3 abundâncias diferentes da graça. Então, o que é a graça? Eu estou falando de graça. A graça é dada, a graça é doada por Deus na Virgem Maria, não sei o que, etc e tal. Tudo bem. Mas, o que é essa graça? Vamos entender o que é graça. Porque aí você vai entender, aí isso vai ser importante para você, para a sua vida, né? Porque é isso que faz a diferença. A graça é um enxerto de Deus na nossa alma. É uma comparação. Você imagina que você tem
um pé de laranja selvagem que não produz nenhum fruto. Aí você pega um galho de uma laranjeira dessas assim, que produz frutos saborosíssimos. Aí você vai e enxerta aquele galho e aquele pé infrutífero começa a produzir frutos saborosíssimos. Deus enxerta em nós. Nós somos essa laranjeira selvagem que não é capaz de produzir o fruto do amor. Nós não somos capazes de amar. Se Deus não vier fazer uma modificação na nossa alma, esquece. Esquece. Nós não somos capazes de amar. Porque o amor, ele é, sobretudo, uma coisa que une. A graça, ela nos une. Ela nos dá o amor. Ela nos une a Deus, como o galho é unido ao tronco. Nós somos unidos a Deus e transformados por Deus nessa união. Isso é a graça. Isso é a graça. Ela conecta, ela faz uma unidade. E assim como ela nos torna filhos de Deus. Porque assim como, qual é o ato principal de um pai para com um filho? Não é transmitir a sua natureza? Não é isso? Ou seja, eu sou um ser humano. Se eu tivesse um filho biológico, o que é que seria o ato gerador? É transmitir a natureza humana para esse filho, não é isso? Deus, através da graça, transmite para nós a natureza divina. Divina. Porque nós vamos participar de uma felicidade, unidos a Ele, vamos participar de uma felicidade que nós não somos capazes, que os humanos não temos aqui na Terra, e nunca teríamos, mas teremos no céu, em plenitude, e aqui na Terra já está plantada essa semente em nós, esse enxerto já foi feito. Então, essa graça é que nos une. Então, vamos lá. A Virgem Maria recebeu essa graça em plenitude. A união de Maria com Deus é uma realidade prodigiosa, mais do que prodigiosa, misteriosa. Mais do que misteriosa, é inalcançável. Veja o que diz, né, uma citação do padre Hugon, nesse livro do padre Garrigou-Lagrange. Vou ler para vocês, está na página 27. A maternidade divina exige uma íntima amizade com Deus, já que é uma lei da natureza e um preceito que a mãe ame seu filho. E que o filho ame a sua mãe. Veja o que ele está dizendo. Qualquer um filho que não amasse a mãe e a mãe que não amasse o filho, todo mundo ia dizer que era um absurdo, sim ou não? Então é da natureza das coisas que o filho ame a mãe e a mãe ame o filho. Só acontece o seguinte, que esse filho é Deus. E para você amar Deus, você precisa receber um amor divino. É óbvio. Então, para esta mãe ser mãe de uma pessoa divina, ela precisa receber uma graça tal que ela ame o filho como o filho divino merece ser amado, e esse filho divino ame essa mãe como uma mãe que é mãe de Deus. Então, olha só, a maternidade, gente, isso é de uma lógica tão, assim, inescapável, que eu não sei como é que tem gente que não tem devoção à Nossa Senhora. Uma coisa absurda. Ó, vou ler novamente, presta atenção. A maternidade divina exige uma íntima amizade com Deus, já que é uma lei da natureza e um preceito, não é somente lei, é quarto mandamento também, é preceito. Que a mãe ame seu filho e que o filho ame sua mãe. É necessário, pois, que Maria e seu filho se amem mutuamente. E uma vez que essa maternidade não é uma maternidade qualquer, é uma maternidade sobrenatural, ou seja, divina, requer uma amizade sobrenatural. E o que é amizade sobrenatural? É a graça. E, portanto, santificante, pois do fato de que Deus ama uma alma, Ele a torna amável a seus olhos e a santifica.
Se Deus olhou, gente, me desculpe, mas você chega e diz assim, a Igreja Católica ou a Igreja Católica que honrou a Virgem Maria, foi Deus. Mas quem de nós pode dizer que é mãe de Deus? Quem de nós? Ninguém. Ninguém de nós. Ninguém de nós pode dizer que é mãe de Deus. Então é evidente que Deus tratou a Virgem Maria de uma forma que não tratou nenhuma criatura. Nem o maior dos anjos pode dizer que é mãe ou pai do Filho de Deus. E aí você vê, mãe exige amor pelo filho, filho exige amor pela mãe. Para ela estar à altura de ser mãe de Deus, ela precisa receber um amor que foi derramado no coração dessa criatura, a Virgem Maria, e não foi derramado no coração de mais ninguém, mas numa abundância, numa tal superabundância que é uma coisa que é exigida pela própria natureza das coisas, ou pela própria sobrenatureza da coisa. De tal forma que, vejam aqui é uma citação de São Boaventura, no seu Speculum, capítulo 8. A citação está na página 26 do livro do Garrigou. Deus poderia fazer um mundo maior, mas Deus não pode fazer uma mãe mais perfeita do que a mãe de Deus. Maria foi perfeitíssima. Deus não conseguiria fazer uma mãe de Deus mais perfeita do que ela é. Então, que sentido tem a gente ter devoção pela infância da Virgem Maria? É a devoção por Deus ter feito maravilhas na Virgem Maria. Onde ali, já desde a mais tenra infância, existe uma graça e um amor tão prodigioso que não é somente total. Maria ama a Deus de todo o coração. Não. Maria ama a Deus de todo o coração, mas de um coração, de uma dimensão, de uma alma prodigiosa, uma coisa que é realmente inefável. Nós não podemos, assim, a mente humana, diz Pio IX, não pode conceber o que Deus fez nessa mulher. Quando nós dizemos de Maria nunquam satis, de Maria, se supõe a palavra dicitur, né? De Maria nunca se diz o suficiente, não é um excesso de devotos marianos piegas, é que realmente cantar os louvores de Deus no que Deus fez à Virgem Maria é algo que transcende a nossa capacidade. Então, eu aconselharia para aqueles que quiserem aprofundar esse tema, ler aqui na obra do Padre Garrigou, né? A partir da página 57, veja, pode ler tudo, né? Você está entendendo? Dá para ler tudo. Mas existe um artigo, página 57, a perfeição da primeira graça em Maria. Ou seja, que a graça que Deus deu a ela, e portanto a capacidade de amar, no primeiro instante e na sua infância, já eram algo que tinha em vista, claro, a maternidade divina. Mas já estava lá antes de Maria ser mãe de Deus. Era tudo em vista da futura maternidade. E é por isso que nós rezamos a Ave Maria. Quando o anjo Gabriel veio anunciar, o anjo do Senhor anunciou a Maria. O anjo Gabriel, que estava já
habituado a ver Deus face a face, ficou admirado, ficou surpreso, espantado de ver numa mulher que não via Deus face a face, mas que via a Deus pela fé, uma realidade tão prodigiosa. Como era possível que Deus tivesse derramado mais graça no coração dela do que em todos os anjos que estavam lá no céu, que ele estava acostumado a ver aqueles anjos todos celebrando a glória de Deus, e ele estava vendo lá naquela mulher uma graça maior. Ave, cheia de graça. E Maria foi progredindo e crescendo, porque Jesus já tinha a graça infinita desde o seu primeiro instante da encarnação. Jesus, não podemos dizer no sentido literal da palavra que Jesus crescia na graça. Mas a Virgem Maria sim, ela crescia na graça. E crescia na graça e nos carismas. Nós vimos na bula de Pio IX. Isso quer dizer o seguinte, vejam, que Maria tinha conhecimento infuso de Deus. E isso quer dizer, o padre Roio Marim, no livro dele sobre a Virgem Maria, que está publicado pela BAC, ele diz assim, quando ele fala dessa mesma realidade da graça inicial em Maria, ele diz o seguinte, que Maria crescia na graça até mesmo dormindo. Porque o conhecimento infuso na alma dela agia, mesmo ela dormindo. Então, quando eu olho essa imagem assim tão pequenina e bela da menina, da divina infantita dos mexicanos, da Virgem Maria pequenina, dormindo. Ver que até mesmo dormindo, a nossa mãe amava a Deus. Atualmente, não somente assim, ela crescia no amor, em atos de amor cada vez mais prodigiosos. E isso é celebrar a apresentação da Virgem Maria, apresentar o prodígio de amor de Deus até mesmo numa criança que dorme. Isso não acontece conosco quando a gente dorme, mas acontecia com ela. E dizer para ela, minha mãe, nos vossos sonhos de amor, lembrai-vos de mim. Porque eu não sou o vosso filho Jesus, mas eu sou membro do vosso filho Jesus e, portanto, vós me amais como amais Jesus. No céu, a Virgem Maria não sonha mais, ela vê face a face. E, no entanto, quem pode negar a uma mãe o direito de sonhar, de ver o seu filho no céu? Por isso, ao ver Nossa Senhora dormindo na imagem da pequena infantita, da pequena criança, a Virgem Maria menina, o que me vem a dizer, minha mãe, sonhai, Senhora, os vossos sonhos de mãe. Sonhai de ver-me um dia no céu e não permitais que eu me separe de vós. E concedei que todos nós um dia, nós que aqui estamos peregrinando na terra, que os nossos falecidos que padecem no purgatório, um dia possam vos contemplar face a face. Que este seja também o nosso maior sonho
o sonho de que no céu, além de ver a Deus face a face, que nos encherá de pleno contentamento, haverá também um contentamento acrescentado, um gozo e uma alegria imensa de vermos finalmente o que aqui nesse mundo foi mistério, foi incogitável, inefável, impensável,